Então aqui, ó, essa parte de desconcentração e descentralização já foi vista. Então fizemos todos aqueles esquemas e com o esquema a gente já fez todos os pontos que podem aparecer na sua prova em relação a desconcentração e descentralização. O que a gente vai ter que começar a estudar agora? As pessoas da administração indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas antes de estudar essas pessoas da administração indireta, vamos ter que saber como é que elas nascem. Então, como é que eu crio uma autarquia? Como é que eu crio uma empresa pública? E para saber isso, é claro que a gente vai desenhar mais um pouco. Então, deixa eu pegar aqui para poder te dizer o seguinte, ó. Diz a Constituição que uma lei específica, o que essa lei específica ela faz? Ela cria a autarquia, e ela autoriza a instituição. Autorizar a instituição é como se fosse autorizar a criação. Autoriza a instituição de quem? Das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, das sociedades de economia mista. Professora, e a fundação? Depois eu falo de fundação. Por enquanto, vamos esquecer a fundação, porque a fundação é uma coisa esquisita. A gente vai ver que ela pode se encaixar aqui, pode se encaixar aqui, então depois a gente fala de fundação. Quem está dizendo isso daqui não sou eu. Quem está dizendo isso daqui é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. Vamos por partes. Quando ele fala lei específica é uma lei que trate apenas daquele assunto. Então, lei específica só trata daquilo. Por exemplo, se eu quero criar uma autarquia, vou fazer uma lei só para isso. Vou fazer uma lei só para poder criar as autarquias e nada mais. Então, é lei específica. Só que uma pergunta que caiu esse ano numa prova de direito administrativo foi perguntando sobre se essa lei era uma lei ordinária ou era uma lei complementar. Na verdade, isso é uma pergunta até mais de direito constitucional do que uma pergunta propriamente de direito administrativo. Vou logo te dizer uma coisa, lá em constitucional você estuda que não existe hierarquia entre as leis. A diferença é a forma de votação, não foi isso que você estudou? Pronto. Lei ordinária, basta a maioria simples. Lei complementar, precisa de maioria absoluta para poder aprovar. Isso é direito constitucional. Aqui o que vai nos interessar é o seguinte, ó. Quando eu falo em lei e não digo mais nada, é porque essa lei é uma lei do tipo ordinária. Então caiu neste ano de 2016 perguntando se uma lei que criava uma autarquia era uma lei complementar ou era uma lei ordinária. Lei ordinária, ou seja, vai ser aprovada bastando conseguir a maioria relativa, ou seja, a maioria de votos das pessoas que se encontram presentes. Pronto. Isso aqui é um momento mais direito constitucional, mas como caiu em uma prova de administrativa, eu estou passando para vocês. Vamos lembrar de algo que a gente já falou. A gente já falou, por exemplo, o seguinte, ó. A autarquia é uma pessoa. Sendo pessoa, vai ter a tal da personalidade. Que já sabemos que ter personalidade é ter direitos e é ter deveres. Então, é ter direitos e é ter deveres. Então, toda pessoa vai ter personalidade. Só que a minha pergunta é, a partir de que momento a autarquia ganha personalidade? A partir de que momento a empresa pública em uma sociedade de economia mista ela vai ganhar a sua personalidade? Vai acontecer o seguinte, ó. A autarquia ela ganha a sua personalidade, ganha a sua vida, digamos assim, com a própria o quê? Lei. Porque é a lei que cria a autarquia. Então, com a vigência da lei, que é quando a lei ela começa a produzir os seus efeitos, a autarquia ela já ganhará a sua personalidade, já ganhará seus direitos, já ganhará os seus deveres. Beleza. Já empresa pública e sociedade de economia mista também vão possuir personalidade. Só que perceba, a personalidade delas vem com a lei?
Não, que a lei não cria, a lei autoriza a instituição, ou seja, autoriza que elas possam vir a ser criadas. É diferente propriamente de criar. Estão percebendo esse raciocínio? Então a lei autoriza a instituição. Aí você vai precisar um pouco de direito civil. Mesmo que não caia direito civil na sua prova, é mais ou menos assim, ó. Quando você vai lá no Código Civil, no artigo 45 do Código Civil, ele vai te dizer assim, que as pessoas jurídicas de direito privado terão a sua existência iniciada com o registro dos seus estatutos no local competente. E o que seria esse registro? Seria, numa linguagem popular, já que não é interessante para o direito administrativo, é ir lá no cartório, na junta comercial, registrar, pô, nasceu a sua empresa. A empresa pública e a sociedade de economia mista vai seguir essa lógica. Depois que existir uma lei autorizando a instituição, elas ainda vão ter que passar por um posterior registro, elas vão ter de ser registradas. Então, a empresa pública, a sociedade de economia mista, ela adquire a personalidade com o registro. Perceba, enquanto a autarquia adquire personalidade com a própria lei, as empresas públicas e as sociedades de economia mista vão adquirir a personalidade com o posterior registro. Aí o raciocínio lógico é mais ou menos assim, eu vou falar de vários tipos de questões de prova. Pode ser que apareça na sua prova dizendo assim, uma empresa pública será criada por lei, certo ou errado? Errado. Que a empresa pública ela não é criada, ela é autorizada. Aí se cai na sua prova, a autarquia será criada diretamente por lei, certo ou errado? Certo. A autarquia será criada por uma lei complementar, errado, porque é uma lei ordinária. As empresas públicas e sociedades de economia mista só adquirirão a sua personalidade quando passarem por um registro, certo? Então é esse jogo de palavras que pode vir a aparecer na hora da sua prova. Só que às vezes a tua prova gosta de misturar um pouquinho de direito com português. E tem um tipo de palavra que eu sempre gosto de falar nela aqui em sala de aula, que várias pessoas erram, não direito, mas erram português nesse ponto. A tal da palavra prescindível. Minha gente, quando cai essa palavra prescinde na prova, muita gente se mata de errar só por causa de português, não é por causa de direito. Perceba, prescindir é o quê? Que parece precisa, mas não é. Pensa assim, ó, prescindível é o contrário de imprescindível. É o contrário de imprescindível. Prescindível, então sendo o contrário de imprescindível, fica fácil. Se imprescindível é algo necessário, prescindível, então, vai ser algo desnecessário. Vai ser algo desnecessário. Então, olha como fica bonito em prova. Para a autarquia adquirir a sua personalidade, é prescindível de ela passar por um registro, certo ou errado? Certíssimo, que uma autarquia ela não precisa ser registrada, até porque a personalidade dela decorre da própria lei. Então o registro ele é desnecessário. Agora, as empresas públicas e sociedades de economia mista, esse registro ele vai ser o quê? Imprescindível. Então pode ser que apareça esse jogo de palavras bem na hora da sua prova. E eu já vi uma prova, caiu esse ano, eu só não lembro bem a banca, mas foi nesse ano, 2016, dizendo assim: todas as pessoas da administração indireta só terão a sua existência efetivada depois de um posterior registro, certo ou errado? Errado. Todas não, porque, por exemplo, a autarquia não vai ser registrada, porque a existência dela decorre da própria lei. E só para poder falar por cima, porque eu vou falar depois, a fundação pública, eu não coloquei aqui, que a fundação pública, vamos ver daqui a pouco, que ela tanto pode ser criada por lei, como ela pode ser criada por meio de um registro. Então vai depender. Beleza esse tópico aqui? Então eu vou dar uma apagada para poder começar a falar com vocês das autarquias. Copie aqui o resto enquanto eu bebo aqui minha água. Beleza? Deixa eu ir apagando.
Pronto. Então essa parte daqui foi. Vamos agora começar a falar das autarquias. Deixa eu colocar logo um exemplo de uma autarquia famosa aqui para vocês. Como exemplos de autarquia, podemos pensar quem? O INSS, que é a autarquia mais famosa, que é a autarquia previdenciária. Por exemplo, o IBAMA é uma autarquia. Por exemplo, as universidades federais são autarquias. Uma universidade, por exemplo, federal é uma autarquia. Então aqui só tem exemplos de autarquia, só que eu já quero te dizer uma coisa. Na sua prova, olha que eu tô falando de maneira genérica, mas na sua prova vai cair perguntando assim: o INSS é o quê? O IBAMA é o quê? A Caixa Econômica é o quê? O Banco do Brasil é o quê? Não vai, minha gente. Não vai cair perguntando isso. Na sua prova ele vai dizer: a instituição X tem tal característica. Aí pelas características é que você vai matar se é uma autarquia, se é uma empresa pública, se é uma sociedade de economia mista. Ele não vai dizer o nome da instituição para você acertar. É claro que eu tô falando de bancas sérias, bancas conhecidas, né? Isso não cai no CESP, no FGV, na FCC, na VUNESP, não vai cair em bancas sérias. Agora tem tanta banca doida espalhada pelo Brasil, né? Porque vai que seu concurso é uma banca muito louca, aí pode ser que apareça, mas nas bancas conhecidas no país não cai. Vai dizer assim: instituição X tem tal característica. Aí pelas características é que tu vai matando, tá certo? Só coloquei exemplos aqui pra gente ir visualizando. Mas olha o primeiro ponto. O primeiro ponto a gente acabou de falar. A autarquia, ela é criada por lei. Se a autarquia ela é criada por lei, isso vai querer dizer o seguinte, ó: para a autarquia adquirir a sua personalidade, vai precisar desta autarquia passar por um registro? Não. Então, se a autarquia é criada por lei, ela não precisa ser registrada. Foi o que a gente acabou de ver naquele desenho. E por que ela não precisa ser registrada? Porque a personalidade dela decorre da própria lei. Beleza, esse primeiro ponto. Isso aí a gente já explicou. Segundo ponto aqui, ó, é que a autarquia vai ter um regime de direito público. Já sabemos desde o nosso primeiro ponto que regime é conjunto de normas e de princípios. E uma autarquia vai ter um regime de direito público. Só que para poder a gente entender isso daqui melhor, adivinha? Vamos desenhar. Então deixa eu pegar aqui uma página em branco para poder a gente fazer um desenho em relação a esse tópico. Então aqui, ó, vamos fazer uma tabela que é mais ou menos o seguinte. Temos aqui o regime. Aí esse regime vai poder ser um regime de direito público, ou pode ser que esse regime daqui venha a ser um regime de direito privado. Regime de direito público e regime de direito privado. Deixa eu fazer aqui logo algumas linhas para a gente fazer alguns paralelos aqui. Pronto, beleza, essa parte daqui. Já sabemos o seguinte, ó, regime é um conjunto de normas e de princípios. Regime é conjunto de normas e de princípios. Aí o regime pode ser de direito público ou o regime pode ser de direito privado. Vou trabalhar com alguns exemplos bobos. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui no curso. Aqui o curso, o LAC Cursos, ele tem um regime a seguir, sim ou não? Sim, porque todo mundo tem normas e tem princípios a obedecer. Todo mundo tem normas e princípios a respeitar. Então aqui o curso temos um regime a seguir. Só que você acha que é um regime de direito público ou é um regime de direito privado? Privado. Então aqui, ó, vou colocar como exemplo, é claro que ele não faz parte da administração, tá, pessoal? Então aqui eu só vou dar um exemplo com o curso LAC para poder você saber aqui que o regime é direito privado. Agora, por exemplo, quando você pensa na União,
nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, eles têm também um regime a seguir, sim ou não? Tem, sem dúvida nenhuma. Só que o regime da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, você acha que é um regime de direito público ou que é um regime de direito privado? Regime de direito público. Então aqui, ó, vamos colocar como exemplo as pessoas da administração direta, que você já sabe que é União, estados, Distrito Federal e os municípios. Você já sabe isso daqui. Aí vamos ficar fazendo um paralelo. Veja bem, vou começar aqui com direito privado. Esse curso paga alguns impostos, sim ou não? Paga, né, meu filho? E deve pagar uma lapada de imposto aqui, que você não tem ideia. Então, no setor privado, a regra é essa. Você vai ter que pagar impostos. Essa é a regra no setor privado. No setor privado, todo mundo tem que pagar imposto. Alguns pagam um pouco mais, alguns pagam um pouco menos, mas todo mundo, no final das contas, vai ter que pagar impostos. Não sei se cai direito tributário na sua prova, não sei direito tributário. Só se você estiver pensando, sei lá, em alguma coisa mais voltada para Receita, algum TRF, OAB, não sei. Aí você estuda direito tributário. Mas até pegue sua Constituição lá no artigo 150 da Constituição Federal. Pode dar um pause e vá lá, artigo 150 da Constituição Federal. Esse artigo 150, ele fala da tal da imunidade tributária recíproca. Como assim imunidade tributária recíproca? Vou dar um exemplo. Eu lá em Recife pago IPTU, logicamente. IPTU é imposto municipal, eu tenho lá o meu apartamento e eu pago o IPTU. Beleza. Só que lá em Recife tem o prédio da Prefeitura de Recife. Você acha que o prédio da Prefeitura de Recife paga IPTU? Estão percebendo que seria uma coisa meio que esquizofrênica? Porque esse IPTU é imposto municipal. Para que o prédio da prefeitura ia pagar o IPTU? Ele estaria pagando para ele mesmo. Então seria meio esquizofrênico. Toma, prefeitura. Obrigado, prefeitura. Então não existe relação lógica. Então vai existir a imunidade tributária. Só que aí eu te pergunto, lá em Recife também tem alguns prédios estaduais, tem alguns prédios federais, e esses prédios que pertencem ao Estado e à União também vão ser imunes ao IPTU, porque é feita uma cooperação entre os entes. Daí é que nasce a imunidade tributária recíproca. O município, em relação ao imposto dele, dá imunidade para o Estado e para a União. O Estado, em relação ao imposto dele, dá imunidade para os municípios e para a União. A União, em relação ao imposto dele, dá imunidade para os estados e para os municípios, e Distrito Federal também aí no meio. Estão percebendo então que é uma cooperação entre os entes. Então aqui, ó, no direito público vai existir a chamada imunidade tributária. Imunidade tributária. É claro que na prova de direito administrativo eles não vão aprofundar isso daqui, porque senão viraria direito tributário. Mas só para você dar uma olhada, tá lá no artigo 150 da Constituição Federal, imunidade tributária. Aí tu vai pensar o seguinte, ó, no setor privado eu tenho uma regra, pagar impostos. No setor público tem outra regra, que seria a imunidade a impostos. Aí vamos fazendo só um paralelo inicial. Deixa eu te dar um outro exemplo. Se eu, Ana Cláudia, quero comprar aqui, ó, um novo computador, quero comprar um computador para mim. Posso comprar o computador que eu quiser, da marca que eu quiser, do preço que eu quiser e puder, logicamente, sim ou não? Posso. O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então aqui, ó, no setor privado, a regra é essa daqui, é a liberdade em relação às compras. Essa é a regra, liberdade em relação às compras. Agora, quando a União, o Estado, o Distrito Federal e o município quer comprar novos computadores, pode comprar o computador que quiser, do preço que quiser, da marca que quiser? Aí não, né, pessoal? Porque vai ter que se realizar um prévio procedimento de quê? Isso, muito bem. Um prévio procedimento de licitação. A licitação já é uma norma de direito público. A liberdade nas compras é uma norma de direito privado. Beleza? Deixa eu dar um outro exemplo. No setor privado, por exemplo, aqui no LAC Cursos, alguém, não é isso, eu fui contratada por uma imposição? Não, fui contratada por uma escolha. Por exemplo, imagina uma lógica. Estou querendo trabalhar na recepção de uma loja, na recepção. Levo o meu currículo. Se o dono gostar do meu currículo, pode já me contratar para eu começar a trabalhar na próxima semana? Pode. Ele contrata quem ele quiser.
Porque no setor privado é essa regra, a liberdade em relação à contratação. Essa é a regra no setor privado, liberdade em relação à contratação. E perceba, se eu fui contratada para poder vir a trabalhar lá no setor privado, qual é a legislação que vai proteger essa minha relação? Essa daqui, ó, CLT, que quem está estudando para algum TRT está se matando de estudar, que é a consolidação das leis do trabalho. Então, quando eu sou contratada no setor privado, eu vou ser regida por isso daqui, vou ser regida pela CLT. Agora, lá na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, quando ele está precisando contratar, pode existir essa liberdade de contratação? Por exemplo, quando tem lá a Polícia Civil dos estados, estou precisando de novos policiais. Posso sair olhando na rua, eita, aquele rapaz é alto e forte, daria um bom policial, vou contratar. Posso fazer isso? Claro que não, porque a regra no setor público é a impessoalidade. Então eu não posso contratar quem eu quero. Então antes de contratar, eu vou ter que realizar um prévio quê? Concurso. Vou ter que realizar um prévio concurso. E quem fizer concurso aqui, ó, para União, estados, Distrito Federal e municípios, a lógica é, não vai ser regido por uma CLT, vai ser regido por uma lei própria, chamada de Estatuto do Servidor. Tanto é que você vai ser chamado de servidor estatutário. Professora, tem alguns concursos que a pessoa é regida pela CLT? Tem. Vou falar um pouco melhor disso mais pra frente. Por enquanto, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu sou servidor aqui da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a regra é que eu venha a ser regido por uma lei própria chamada de Estatuto. No caso, por exemplo, dos servidores federais, a lei que vai ser usada é a Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal. Então, esse quadro daqui foi só para fazer alguma diferença rápida entre regras de direito público e entre regras de direito privado. Beleza essa diferença? Dá uma copiada para eu poder apagar. Vai, copia enquanto eu tô aqui bebendo a minha água. Beleza? Posso apagar tudo? Pronto. Deixa eu apagar para a gente voltar lá para a autarquia. Pronto. Então aqui, ó, já sabemos o seguinte, vamos ver o que a gente já sabe. Já sabemos que a autarquia ela é criada por lei e já sabemos agora que a autarquia ela tem o regime de direito público. Aí a gente fez aquela tabela diferenciando o regime de direito público para o regime de direito privado. Só que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é a seguinte, ó. Quando eu digo que um regime é de direito público, pode me responder com a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. O que eu estou dizendo? Se um local, eu estou dizendo, o INSS, que é uma autarquia, tem um regime de direito público. A primeira coisa que vem à sua mente é que aquele local está sofrendo prejuízos ou recebendo benefícios? Olá, meus amigos! E aí? Gostou da professora Ana Cláudia? Você quer continuar assistindo a professora Ana Cláudia? Que, aliás, você quer fazer o curso completo da professora Ana Cláudia aqui no Lá Concurso? Então, nós temos uma opção para vocês. Nós temos um curso, tá? Direito Administrativo, com a professora Ana Cláudia. São 12 videoaulas, no total, 18 horas de carga horária, tá? Este curso tem o melhor custo-benefício do mercado. Pode procurar à vontade, aí que eu tenho certeza que você vai optar aqui por Lá Concurso. Este curso, ó, 60 dias de acesso com investimento de R$60, ou seja, R$1 por dia. Você pode assistir durante 60 dias as 12 videoaulas, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, por apenas R$60. Ah, aliás, você quer baixar esse material de apoio da professora Ana Cláudia? Então clique aqui embaixo, tem um link, você pode fazer lá o seu download gratuitamente, aqui no Lá Concursos, para você acompanhar as aulas. Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.